Eu me lembro de uma história bizarra e perturbadora que minha mãe me contou sobre uma das piores maldições da vida, a praga de mãe. Graças a Deus, a minha mãe nunca jogou uma praga em mim, mas uma coisa que ela me dizia é que praga de mãe pega, viu? Ela falava isso e dava um sorrisinho sarcástico, mas ela sabia que ela só falava isso de brincadeira para me botar medo quando eu era criança. E sempre quando estava chegando o Dia das Mães, né? Maio, segundo domingo de maio, ela aproveitava para me recontar uma história de uma mãe que jogou uma praga em sua própria filha, porque a menina não queria fazer nada em casa, não queria ajudar ela nas tarefas, só queria saber de ficar deitada, ouvindo música. E ela, como mãe, não a minha mãe, a mãe dessa história que ela conta, deveria entender a filha e tentar ajudar a filha, e não rogar uma praga que amaldiçoaria toda a vida da menina. Sempre que ela me contava essa história, ela falava que era uma amiga dela que tinha passado por isso. E ela me conta que essa tal amiga dela teve uma filha chamada Beatriz, e ela chamava a menina de Bia. E disse que a gravidez dela foi um pouco conturbada porque o marido a deixou, não quis assumir a criança. Ela foi mãe muito cedo da Beatriz, e ela sempre sonhou em ser mãe, essa amiga dela. E o sonho dela foi meio por água abaixo porque ela viu que ela estaria sozinha para cuidar da criança. E disseram que depois que ela teve a Bia, ela ficou com depressão pós-parto e queria, enfim, o mal da criança. Só que felizmente ela nunca conseguiu fazer mal para a criança e foi cuidando do jeito dela da Bia. Porém, quem convivia perto dessa amiga da minha mãe e da filha dela, a Bia, dizia que a mulher maltratava a menina. Ela não batia, não maltratava a menina, mas ela xingava a menina e ficava cobrando muito da menina, querendo que a menina fizesse, além de ir para a escola e fazer a lição de casa, que a menina ajudasse ela em casa, nas tarefas, e ficava falando que a menina não seria nada, que era uma preguiçosa. E a menina até tentava ajudar, mas cansava, e a mulher ficava: você quando crescer não vai ser nada. Imagina se tiver filho, se você tiver filho você não vai ser uma mãe igual eu. Os seus filhos vão ter vergonha de você. Você não vai ser uma mãe boa. E a menina, a Bia, foi crescendo nesse ambiente tóxico. E ela me contou que assim que a Bia entrou na adolescência e fez 15 anos, logo depois ela engravidou. E engravidou de um cara que também não quis assumir. E a Bia tinha mais ou menos a idade da mãe quando engravidou, e quando chegou em casa e contou pra mãe, a mãe fez um escarcéu e brigou e falou: não, esse moleque tem que assumir, falando do namoradinho, né, do cara que engravidou a filha. E a menina falava: mãe, ele não vai assumir, mãe, o meu pai também não me assumiu, ele sumiu pelo mundo. E aí a mãe ficava: isso tá errado. Mesmo que ela tivesse tido essa mesma vida que a filha, ela começou a recriminar a filha. E falou assim: essa criança, quem vai cuidar dessa criança? É claro que sou eu que vou cuidar, porque você não cuida nem de você mesma e não sei o que. Ficou rogando praga em cima da própria filha, a Bia. E aí contaram que ela ficou maltratando tanto a menina, falando pra menina que ela era uma irresponsável, que ela devia ter tomado cuidado, e nem era pra ela estar naquela idade andando com rapazes e tudo, que a Bia foi embora de casa. E aí, logo depois que ela percebeu que a menina foi embora, ela começou a ficar desesperada atrás da filha, né? Começou a falar com o pessoal da rua, mas mesmo assim ela ficava: essa menina só me dá desgosto, essa menina não me ajuda em nada, nunca me traz dinheiro, e agora engravidou, quem que vai cuidar dessa criança? E aí as pessoas falavam: mas você devia apoiá-la. Você como mãe não devia ficar jogando praga na sua própria filha, devia ajudá-la, e ela queria ajudar. Agora ela sumiu aí, foi embora
E agora vai estar grávida por aí, como que pode, que não sei o quê. E então, depois de procurar por 2 dias, a filha, ela descobriu que a Bia tinha tirado a própria vida, mesmo grávida, e tinha pulado de um viaduto perto da casa deles. Dizem que no velório da própria filha ela ficou apática e não demonstrava nenhum sentimento. Ela ficou sim perto do caixão da menina. A moça estava com o rosto desfigurado e tinha morrido com o bebê na barriga. Enterraram a moça, ela seguiu o enterro, e algumas pessoas diziam que durante o enterro ela ainda rogava praga para a menina. Falava: aí, ó, se matou, tirou a própria vida, agora vai pro inferno. Ainda com a criança, matou a criança. E aí minha mãe contou que depois da morte da filha grávida, a vida daquela mãe tornou-se um pesadelo. Ela ficou sozinha dentro de casa, não saía mais do quarto e entrou em um luto perturbador. A minha própria mãe contou que foi visitá-la na casa dela, bateu palmas e ela demorou para atender. Quando saiu cheia de olheiras, andando descalça e pálida. Mas quando viu minha mãe, disse: oi, tudo bem? Quer entrar? Minha mãe entrou e disse que a casa estava uma bagunça. E mesmo assim, aquela mulher continuava falando mal da filha, que estava morta. E minha mãe contou que ela continuava falando mal da filha morta, falando que aquela menina só tinha dado desgosto para ela. E minha mãe não quis falar nada, viu que ela estava num luto e estava enfrentando da maneira dela aquela perda. Até que teve um momento que minha mãe disse que ia embora, ela parou e ficou olhando pro quarto da filha e disse: só esse menino aí, ó, que não tá me deixando em paz. Essa praga desse moleque. A minha mãe olhou pro quarto e falou: moleque? E a mulher ficou olhando pro quarto, assim. E aí minha mãe percebeu, né, que ela ficou parada, tipo, respirando, olhando pro quarto, e aí ela falou: você tá bem? Aí ela: eu tô bem, mas esse moleque aí, ó, não para de me dar trabalho. E não tinha ninguém no quarto da filha. Aliás, não tinha ninguém na casa, só tinha a amiga dela. E minha mãe se despediu cordialmente, disse pra ela: faça algumas orações. Ela falou: que mané, oração empresta fazer oração. Eu quero que aquela menina lá, aquela minha filha, ela tenha um destino bom de Deus, porque suicidou, matou com a criança. E aí na hora que ela disse criança, minha mãe jura que ouviu alguém correndo dentro de casa. E a amiga dela disse: olha lá, agora eu vou ter que cuidar desse moleque pro resto da minha vida. E a minha mãe conta que ela foi ficando cada vez mais dentro de casa. Não saía sequer para comer, não saía para comprar coisas. Estava vivendo como se fosse uma andarilha, amíngua, dentro da própria casa. E algumas pessoas contavam para minha mãe, os vizinhos, que ela gritava às vezes dentro de casa. Até que um dia viram uma ambulância com uma cruz vermelha estacionar na frente da casa dela. E ela foi levada por aquela ambulância para um sanatório. E um dia minha mãe resolveu ir visitá-la lá no sanatório, que eles chamavam de Charcot, hoje já fechou. Era perto da cidade onde ela morava.
Minha mãe disse que quando foi visitá-la no Charcot, que era o nome do hospital psiquiátrico onde ela foi internada, ela recebeu muito bem minha mãe, estava sorrindo e disse: a minha filha me deu um maior presente, que foi esse menino aí, ó, que anda comigo. E minha mãe olhou e disse que não tinha ninguém. Ele anda comigo sempre. Ele gosta de que eu conte histórias pra ele. E minha mãe: ah, que legal, entrou na dela, né? Que legal. Ele era o filho da minha filha, meu neto. Eu não consigo ver o rosto dele, mas eu vou ficar vendo ele até a minha morte, porque eu joguei uma praga na minha filha. Praga de mãe pega, sabia? Essa era a história que minha mãe me contava, e contava que nenhuma mãe pode jogar praga em seus filhos, porque a praga volta para ela, além de amaldiçoar os filhos, volta em dobro para ela. E sempre quando vai chegando o Dia das Mães, eu me lembro dessa história bizarra e macabra. E gosto de contar para as pessoas para relembrar que praga de mãe pega. Então, se você conhece uma mãe que não é tão legal com seus filhos, mostre esse vídeo para ela. E feliz Dia das Mães.